Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, tudo bem? Mais uma vez, bom dia. Agora 11 horas 36 minutos. Sextou, sexta-feira, dia 22 de maio, ano de 2020. Nós estamos mais uma vez chegando com a nossa edição do Sabe Caxias by Bitcom, destacando para você também a temperatura que está na casa dos 17 graus. Nesse exato momento, o tempo mais firme na cidade de Caxias do Sul do que em relação ao que nós presenciamos horas atrás, com muita chuva, inclusive a madrugada inteira despejou água na cidade de Caxias do Sul, aqui na região serrana. Muita chuva caiu sobre esta localidade do Rio Grande do Sul, chuva que começou bem cedo, às 5h30, no dia anterior, na quinta-feira, e se estendeu até praticamente as primeiras horas da manhã de sexta-feira, próximo ali às 5h30, 6 horas da manhã. Muita água, né? Um aguaceiro, como se diz. Deixa nós cumprimentarmos ele, Miguel Brambila, também apresentador de nossa programação, que chega a partir de agora, se integra à nossa programação para nós irmos repercutir os últimos fatos, os últimos acontecimentos no cenário político e, claro, também visualizando informações mais voltadas também na esfera política e saúde do que está acontecendo em nosso país. Primeiramente, bom dia, Miguel Brambila, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Edinho, bom dia. Bom dia a todos, um prazer sempre estar nesse programa, Sabe Caxias by Bitcom, sempre com uma expectativa positiva de conversarmos e interagirmos no sentido de encontrar algo melhor, né, para o nosso dia a dia. É um prazer sempre, Edinho. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje, Miguel Brambila e telespectadores, hoje pela manhã nós conversamos com a Nábila Faete. Deixa eu pegar aqui bem direitinho o nome para não errar-me. Nábila Faete Suquete. Nós conversamos com ela, Suquete, né? Nós conversamos hoje pela manhã. Ela está na Eslovênia, uma brasileira que reside na Eslovênia. Ela nos trouxe notícia que na Eslovênia foi declarado oficialmente o fim da pandemia do Covid-19. Na oportunidade da entrevista, nós mergulhamos no assunto de como está repercutindo informações do Brasil no cenário político, no cenário europeu e como está chegando essas informações lá no seu país. E ela mostrou que está muito triste com o Brasil, né? Na sua forma particular de enxergar, porque na mídia europeia está sendo colocado não somente o Brasil, né, mas está sendo visto também Estados Unidos como dois países que estão em crises políticas e que nada vem de colaborar para que seja feito um trabalho assertivo no combate ao Covid-19. Inclusive, os próprios números, no entender dos europeus, resplandecem ou significa como estão os andamentos e os desdobramentos políticos de um país, mostrando que há um desacordo, há uma divergência e que tudo isso atrapalha no trabalho sério a Covid-19. Isso é o que se repercute na imprensa europeia. E ela disse, eu, por ser brasileiro, eu olho muito temeroso o que está acontecendo no Brasil, essa divergência política que leva a essa desestabilidade. Ontem o Brasil chegou a figurar em alguns momentos a posição de segundo no ranking de pessoas contagiadas pela Covid-19. E depois, no final, nos últimos boletins, fomos novamente ultrapassados por algum número de pouca expressividade pela Rússia, números mais baixos que quase competem com os números brasileiros de pessoas que estão com Covid-19. E se nós olharmos desse prisma realmente da política, nós temos hoje Donald Trump à frente da política americana, com todas as suas divergências, né? Nós temos na Rússia praticamente um governo totalitarista, né? do que está buscando de todos os meios se perpetuar no poder, e nós temos no Brasil alguém que se afina muito com a política americana de Donald Trump, né? Que também está um pouco desencontrado no meio de tudo isso, Jair Bolsonaro. E, respectivamente, esses países são os países onde há o maior número de contágios do Covid-19. Será que ainda há, né, ou melhor, mudando um pouco, mas trazendo a mesma conotação de, será que podemos fazer uma relação com a política desencontrada desses países, com os números de Covid-19 estarem tão altos? Pois é, Edinho, eu acho que há uma grande relatividade nisso, porque a Europa é democrática e está trabalhando de uma maneira saudável. A América Latina é democrática, toda ela, e é só o Brasil que está enfrentando esta questão, né? Toda ela não, né? Tira a Venezuela e Cuba, enfim, mas quase toda ela. Então, não creio que seja a questão do regime democrático, não. Eu acho que é a questão da teimosia dos presidentes mesmo, né? O Jair Bolsonaro, ele tem como espelho
o Donald Trump, e tanto que ele foca mais na economia do que na questão das vidas, né? E isso segue no seu discurso, ele segue acompanhando essa questão, dizendo, ontem mesmo, ele faz uma live todos os dias, né? E de camiseta de time lá e tal. Ele gosta muito disso e dizendo, não, as pessoas vão morrer mesmo, e é isso aí, todo mundo morre. Aquele discurso que a Regina Duarte desastrosamente fez, ela veio do presidente, que é um atabalhoamento, né, uma alopragem desta realidade, onde não se tem ainda um remédio eficaz e não se tem a vacina. Na questão da Eslovênia, eu não sei qual é o regime político lá, mas eu acho precipitado, enquanto não tem um remédio e não tem uma vacina, se declarar oficialmente o fim da pandemia, né? Isso aí, na verdade, é uma balela, porque o fim da pandemia só vai acontecer o dia que você tiver uma vacina, um remédio, que você não precisa mais usar máscaras, que você não precisar mais, né, deixar de visitar a sua família, que você puder abraçar as pessoas livremente, como sempre foi. Uhum. Claro, mantendo-se os cuidados sanitários. Então, isso aí é balela. Eu não sei qual é o regime da Eslovênia, né, mas eu acho que é populismo do presidente esloveno lá querendo fazer média. Não existe fim da pandemia, porque nem a mesma China, de onde surgiu a pandemia, Sim. foi anunciado o fim da pandemia. Pode ter segunda onda, pode ter... Enquanto não tiver cura, não tem essa questão, Edinho. Só para até mesmo trazer mais informações, a Eslovênia foi o primeiro país a decretar lockdown da América, da Europa, segundo ela, né, segundo as informações que nós coletamos, e quando chegou a menos de 100 casos, foi decidido isso no país. Eles ficaram quase 60 dias em regime de confinamento em suas residências e depois voltaram de uma forma escalonada. E achei muito interessante as suas colocações, que eles criaram um sistema de bloqueios municipal, chamados municipalizações, né, onde era permitido que as pessoas ficassem somente dentro dos seus municípios, e isso foi tendo, né, um escalonado por semanas, bloqueios, até chegar o momento que todos ficaram dentro de suas casas confinados, né? É interessante, nós não chegamos a questionar a reportagem nossa sobre a forma de governo do seu país, mas somente foi liberado ali porque eles não registraram nesses últimos dias nenhum caso de contaminados dentro da Eslovênia, por isso que partiu essa ideologia de eles fazerem esta liberação, né, por parte das escolas voltarem de uma forma escalonada, mas há um controle muito grande, diz ela, dentro do país quanto a isso, e foi passado a receita da máscara, do álcool gel. As mulheres andam com álcool gel nas bolsas, segundo o que ela disse. Os homens fazem as limpezas dos seus veículos por dentro com álcool gel. O álcool gel parece que virou um insumo lá muito precioso dentro do país, e as máscaras, mostrando que é em cima de dados de bases, né? De bases e dados. Bastante interessante, até interessante que as pessoas, o nosso telespectador do Sabe Caxias, quiser se aprofundar depois, né? Fazer uma visita a esta live. Mas o assunto também está chamando a atenção, Miguel Brambila, muito forte, muito contundente em nosso país, é os desdobramentos dentro da esfera aí das relações jurídicas, aonde Celso Mello envia à Procuradoria-Geral da República pedidos de depoimentos e de apreensão do celular de Jair Bolsonaro. Eu não sei, por minha opinião, Miguel, não sei como é que a gente pode ver isso, eu posso estar errado também nos meus entendimentos. Acho que nem precisa pedir a apreensão do celular, é só pedir a quebra de sigilo telefônico e deu. Já vamos saber o que aconteceu ali, Miguel. Pois é uma questão jurídica, né? Aí a gente precisa se aprofundar nessa questão, mas a notícia agora, né, da manhã, eu vou ler aqui rapidamente. Celso de Mello enviou à PGR 3 notícias-crimes apresentadas por partidos e parlamentares contra Jair Bolsonaro. Entre as medidas solicitadas estão o depoimento do presidente, que pode ser por escrito, além de busca e apreensão dos celulares dele e de Carlos Bolsonaro, para que seja realizada uma perícia. A indisponibilidade da pretensão investigatória do Estado impede, pois, que os órgãos públicos competentes ignorem aquilo que se aponta na notícia crimes, motivo pelo qual se torna imprescindível a apuração dos fatos delatados, quaisquer que possam ser as pessoas alegadamente envolvidas, ainda que se trate de alguém investido de autoridade na hierarquia da República, independentemente do poder legislativo, executivo ou judiciário, a que tal agente se acha vinculado, escreveu o decano do STF no despacho, né? O decano que ele vai se aposentar, né? Ainda segundo Celso de Mello, cabe à PGR, a Procuradoria-Geral da República, a análise do pedido e eventual apuração dos fatos. Augusto Aras não tem prazo para decidir sobre o assunto.
O decano do STF é o relator do inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal ainda sob a gestão de Sérgio Moro no Ministério da Justiça. Então, Dinho, para nós falarmos sobre essa questão, com certeza. o que eu acredito, né, que se ele não mostrou o exame, né, o exame da cloroquina mostrou, mas mostrou com outro nome lá, e não se sabe exatamente, né, o que vai acontecer ou não. Com relação à quebra do sigilo, ou eu acho que talvez existam, né, memórias e conversas que a simples quebra não pegue, principalmente por causa do WhatsApp do presidente, né, que ele é um grande utilizador dessas mensagens. Eu acho que essa é a ideia aí de resgatar o celular do presidente, né? E da maneira como ele é impulsivo, é certo, né? Considerando também que não foi divulgado na íntegra ainda todas as frases e todo o conteúdo daquela reunião ministerial apontada aí pelo ex-ministro Sérgio Moro, que disse, né, que não queria estar num governo onde ele estivesse sob a batuta de um mestre, mas sim num governo de administração democrática. Esse é um fato. Né, um fato jurídico, há uma judicialização, sim. O bom seria, realmente, ontem eu vi uma entrevista muito interessante, onde se coloca, numa autoridade nacional, que o melhor seria realmente tentar reeducar o presidente, que ele mudasse o seu rumo do que o impeachment. Eu acho até que passo a concordar com isso, porque nesse momento, só que vai ser muito difícil, né, reeducar o comportamento do presidente nesse sentido. Ele continua comentando essas questões, Edinho, negativas contra a pandemia e mesmo na sua visão pseudo-democrática, né, de um certo autoritarismo. Veja que nós não temos médicos no Ministério da Saúde, por exemplo, né, um monte de militares, mas poucos médicos, quase nenhum. Acho também que o STF não vai deixar barato as pressões, que aí entra a questão política, né? O STF não deveria agir assim, mas age, né, com viés político quando cai nas suas mãos. As pressões, né, que o Bolsonaro faz contra o STF, os protestos que os bolsonaristas fizeram com relação ao fechamento do STF, é uma política aloprada, é louca, né? Na verdade, os ministros do STF estão irritados com isso, porque ele está colocando o STF contra a opinião pública e eles vão acabar, sim, endurecendo contra o presidente, independente da necessidade de isenção do julgamento, que eu acho que é justo que o benefício da dúvida seja válido, que se interferiu ou não, se houve a intenção ou não, que isso tudo seja feito de uma maneira correta dentro da instituição democrática, mas a notícia de hoje é essa. Se ele vai entregar ou não é outra coisa. Ele não entregou o exame da cloroquina, né, por exemplo, né, da hidroxicloroquina, se fez ou não, Edinho. Então, eu vejo desta forma. Eu queria fazer uma colocação. Sabe que nesse mundo de Brasília, há muitos jornalistas que eles trabalham nas linhas investigativas e especulativas. Houve um pouco de informação ali de forma privilegiada, cata um pouco de informação desse outro lado e eles muitas vezes trazem, né, as suas reportagens. Algumas vezes, muitas delas não são aceitas, que podem ser tratadas de informações com linhas tendencionistas. Mas toda e qualquer informação, para quem está se abastecendo de conteúdo, como a mídia se abastece, é leiturável, né? Nós lemos, nos aprofundamos e vamos filtrando para cada vez mais trazer notícias dentro de uma coerência para o público que nos acompanha. Esta é a missão de uma imprensa séria. Agora, o que chama a atenção é que há jornalistas que especulavam que um grupo da base do governo procurou Sérgio Moro e disse: Sérgio Moro, reveja, tenta ficar junto na base do governo, não saia, porque a sua saída pode significar a queda do presidente Jair Bolsonaro. Se você sair, derruba o presidente. Haveria uma especulação sobre isso. E a partir de agora, tudo está tendencionando, mostrando que essas situações que ocorriam nessas esferas especulativas estão se confirmando, porque esses desdobramentos estão levando para uma linha que possivelmente, não esse ano talvez, mas para o ano que vem, carregue para tudo isso. Será que eu estou vendo diferente disso, Miguel? Vamos aguardar os acontecimentos. Pode ser que ele mude de direção, né? E seria tão simples, né? E seria bem melhor para o Brasil que nós não tivéssemos assim em tão pouco tempo mais um impeachment, apesar desse comportamento aí, né? De forma totalmente esdrúxula, vamos dizer assim, né? Parece que há um descolamento, uma falta de pertencimento coletivo do presidente, de empatia, né? Enquanto
inclusive por parte de empresários que acham realmente que se tem a necessidade de um controle nesse sentido de ter cuidados com a saúde, mesmo com as dificuldades econômicas, né? Então, veja que há muitos pontos de extrema incompetência, inclusive, na questão, por exemplo, do microempreendedor individual que não consegue crédito, nessa questão aí que nós já falamos várias vezes, né, do auxílio emergencial, do Corona Voucher, né, que já tem um nome absolutamente esdrúxulo também, né, fora da realidade. Mas ontem nós tivemos a reunião com os governadores, o tom foi ameno. Só que nós não podemos encontrar na linha de comportamento do presidente uma certa estabilidade. Um dia ele está ameno, no outro dia ele está rindo, né, cloroquina ou tubaína, no outro dia ele está mandando o jornalista calar a boca. Então, quer dizer, ele administra com o fígado. E o tempo que ele usa para fazer essas lives no Twitter, que ele não é jornalista, não é médico, ele é o presidente da República, político, né, ficou 30 anos como deputado federal, ele deveria estar fazendo visitas aos hospitais, visitas aí às UBSs, trabalhando em conjunto, né? Esta reunião com os governadores foi pacífica, entre aspas, porque havia interesse múltiplo. Ele não sancionou ainda, ficou de sancionar ontem, mas fazem 15 dias que aquele projeto de 60 bilhões de auxílio emergencial aos estados e municípios estava na pauta para ser sancionado. A proposta do ministro da Economia, do Paulo Guedes, era que se vetasse aí o reajuste salarial para servidores públicos até 2021, todos eles, né? Não apenas alguns, por exemplo, os da saúde, por exemplo, que estão na linha de frente, também vão ter, e policiais e outros, né? Então, disse o Bolsonaro que vai sancionar. Os governadores precisam desse dinheiro ainda para maio. É uma resposta que se tem aí à queda de arrecadação. O governo tem a possibilidade de emitir dinheiro, se quiser, para que ele possa injetar na economia e ajudar aí as pessoas. Então, é um momento inédito e existe a necessidade de um estadista, assim. Então, não é um momento de chantagem política. Ali, os próprios governadores da oposição ao Bolsonaro, o próprio Rodrigo Maia, né? Onde é que está o Fora Maia nas redes sociais, né? Estavam juntos ontem, né? O Maia naquela... Então, sabe-se, né, que o impedimento é uma questão política. Se for pelo STF, como eu acho que talvez seja, e eu não prego o impeachment, eu até acho que não seria bom realmente, vai ser por algum motivo, algum crime, né, que o presidente possa ter cometido, tipo esse de tentativa de influência na Polícia Federal. Agora, nós estamos, infelizmente, né, a não ser que ele faça uma reviravolta na administração da pandemia, à mercê, né, de um presidente aloprado. Não há reviravolta, pessoas ainda o defendem, mas 20 mil pessoas já morreram, mais de 20 mil. Nós estamos, a curva de contágio está subindo, as pessoas estão perdendo vidas e perdendo, claro, a questão de economia, mas como é que você pode, né, ganhar dinheiro se você está doente, se você vai morrer? Não é? Em São Paulo está colapsando, né? Nós temos uma boa notícia para Caxias que em seguida nós vamos dar, Edinho. Eu gostaria que você, 11h54, eu gostaria que você desse essa notícia sobre Caxias, mas antes disso desse uma pincelada em análise sobre o ministro Guedes. O que está acontecendo em relação ao Guedes, que nós temos que entender, ver, ou pelo menos é o que se percebe, que o Bolsonaro está tomando suas medidas diferentes das medidas do que o próprio ministro diz, está distanciado do ministro, mas o ministro vem toda hora tentando ficar próximo, tentando muitas vezes conciliar as ideias com objetivos econômicos palpáveis para que essas ideias ocorram. O que a gente pode avaliar do ministro? Pelo que eu tenho acompanhado, Edinho, pelos analistas aí gerais, em todas as áreas, e aí nós temos que ter a questão, sim, da necessidade de isenção, né, de justiça no jornalismo, da reportagem como um fato, ela deve ser isenta, mas como opinião, ela tem aí o poder de saber, né, de se colocar em determinados caminhos. O Guedes está defendendo R$200, né, para o auxílio emergencial, não 600. Ou seja, né, que uma família viva com R$10, menos de R$10 por dia, porque ele diz que não tem dinheiro e não quer abrir mão, né, dessa questão. O orçamento de guerra já foi aprovado. Nós temos reservas internacionais que no momento de pandemia, de guerra, né, entre aspas, né, que não é uma guerra militar, você não vai, né, dialogar com o vírus, mas já existem aí possibilidades de produção de vacinas por Harvard, por Oxford, e um equipamento de testagem aqui também feito no Brasil,
para outubro, novembro, por aí nós vamos virar o ano já com esta vacina, mas mesmo assim, até virar o ano, faltam 6 meses. Né? É muito tempo. E o Guedes está agindo com mesquinharia, pensando somente na reeleição, na economia e pensando nele. A sua máscara de administrador, economista, vai acabar caindo. Ele está se demonstrando que um especulador do mercado financeiro, ele tem contato aí com os bancos, pelo que tem se falado, e que a sua gestão de liberalismo, né, que ele é considerado um liberal, ela tem aí muitos pontos de fracasso ou de atraso na maneira de gestão liberal, e principalmente nesse momento, né, onde nós estamos aí com grandes dificuldades gerais, que não é culpa dos gestores, não é culpa de quem administra, não é culpa dos empresários, e nem mesmo seria do Bolsonaro se ele soubesse, né, agir como um verdadeiro estadista. Mas, infelizmente, né, a gente vê todo dia uma contradição nova, Edinho. Então, o Guedes, mais cedo ou mais tarde, acho que a sua máscara vai cair. Ele já não mostrou que tem grande hombridade quando apresentou... Ou seja, onde é que está aquele plano apresentado? Por que se tirou o tempo da população naquele plano lá com a Caixa Econômica, com o Banco Central, que o Guedes não estava há uns 15 dias atrás? Apresentou, não colou, então não vale. Então vamos brincar de Brasil? Né? Se convocou uma coletiva, presidente, sem o Guedes, e o Guedes se demonstrou aí tudo bem, deixa assim, né? Uma pessoa que não se importa com isso, nós estamos brincando de Brasil, então como assim, né, Edinho? Eu acho que essa máscara do Guedes vai cair. Ok, e a notícia para Caxias, qual que é? A notícia boa que está hoje é que a Câmara de Vereadores está com o projeto do prefeito Flávio Cassina para liberar R$1,5 milhão para o Hospital Geral. Só precisa de aprovação aí, oriundos do pré-sal, né? Só precisa de aprovação da Câmara, que deve entrar em votação na semana que vem, dia 28, segundo a notícia de hoje, né? Esse R$1,5 milhão que vai servir aí para investimentos diversos no Hospital Geral, aí dentro das necessidades, em tempos de pandemia, é muito bem-vindo, com certeza. E também, né, há a mobilização por parte da MESNE, que é o Flávio Cassina presidente, inclusive, para que outros municípios da região também possam fazer seus aportes, sendo que precisariam aí, além desse R$1,5 milhão, mais aproximadamente R$8 milhões para concluir o prédio do Hospital Geral, nesse momento de urgência e emergência, porque a pandemia ainda não chegou no pico no Brasil todo. Aqui no Sul não estamos próximos disso, nós estamos 123 casos, é pouco em Caxias do Sul, mas ela existe, só vai acabar a pandemia quando tiver uma cura, porque pode ter segunda onda. Então é uma notícia muito boa, R$1,5 milhão, tenho certeza, né, absoluta, que a Câmara vai aprovar isso. Esse dinheiro do pré-sal vai ser repassado para o Hospital Geral, e como é um hospital de referência, o Hospital Geral, é necessário que outros municípios também façam, né, a sua colaboração, e não apenas, né, se coloquem aí na questão de usar Caxias do Sul e o Hospital Geral. Então tenho certeza que esses valores vão aumentar e nós conseguiremos andar na frente, né? O que o ministro da Saúde interino, militar, está falando, Eduardo Pazuello, né? É o nome dele, a gente vai ter que anotar os nomes dos ministros, se continuar assim, que não é médico, é um militar. Temos que fazer hospitais, falando o óbvio que vem se falado desde março, né? Então, é muito triste isso, mas a notícia boa é essa do R$1,5 milhão para o Hospital Geral, Edinho. Perfeito, 11h59, nós estamos recebendo agora aqui em nossa programação Ivan Sgaraboto. Ivan Sgaraboto chega e já entra em sintonia com a nossa audiência, complementando, né, fazendo complemento às informações aqui em nossa programação. Ivan Sgaraboto, seja mais uma vez bem-vindo, prazer estar lhe recebendo, pode complementar com as informações que você vem trazer para a gente atualizadas. Muito obrigado pela recepção, Edinho, e bom dia ao Brambila. Bom dia, Ivan, sempre um prazer. Com certeza. Bom dia também, ouvintes aqui do Sabe Caxias by Bitcom, e uma operação conjunta desencadeada amanhã de hoje em Caxias do Sul, com a participação de policiais militares do 4º Batalhão de Choque e policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, cumpriram 2 mandados de busca e apreensão nos bairros Petrópolis e Presidente Vargas. Em um dos locais, no bairro Petrópolis, os policiais localizaram um laboratório de produção da droga de alto padrão. Uma grande quantidade de drogas foi encontrada e apreendida e ainda estão sendo contabilizadas. Segundo o próprio suspeito, o quilo da droga apreendida era comercializada a R$30 mil
e era vendida para clientes de diferentes estados do Brasil. Portanto, foi localizado, Brambila e Edinho, um laboratório de produção da droga de alto padrão. Que bom, né, Ivan e Edinho? Parabéns aí à polícia e essa ação conjunta, né? E você veja, nós dissemos no começo, né, quando foi... aí começou a questão do isolamento social, né? Que se estivesse na rua de madrugada, depois de tal horário, né? Ou era bandido ou era mendigo. Os mendigos estão nos pavilhões da Festa da Uva, graças a Deus, sendo ajudados, né? Ou é bandido, é ladrão mesmo, né? Ou seja, ontem foi feita uma apreensão, ou anteontem, recorde de drogas no Brasil, 6 toneladas, né? Porque há menos trânsito nas ruas, pelo menos isso, né? Apesar de que no Brasil não se baixou aí a emissão de gases, então alguma coisa está acontecendo, alguém está produzindo, né? E alguém está ganhando com isso. Parabéns, Ivan, para a polícia, uma excelente informação. Obrigado, amigo. Valeu, até logo mais. Nossa programação Mais Notícias, bitcontv.com.br, também nosso Facebook, Twitter, Instagram, Bitcoin TV. Brambila, um grande final de semana e até mais. Obrigado, obrigado para você também. Beleza. Edinho, pode complementar. Ainda bem que não é um laboratório de cloroquina, né? Acho que o negócio agora, né, já que as outras drogas estão sendo atacadas, você vai ver, vai aparecer droga de cloroquina falsificada no mercado. É a grande jogada do momento. Alô, bandidos. Mas até um detalhe, né? Até está sendo questionável a níveis jurídicos, né? Para trazer informações, né, sobre os desdobramentos do que nós falamos ontem, né? Sobre a cloroquina. Pena que o nosso programa chegou ao fim. Não vai dar para nós aprofundarmos nesse assunto hoje, mas nós vamos repercutindo pelas redes sociais aí. Exatamente, chegou ao fim, vamos encerrando, mas o bom senso dizia, né, o protocolo da cloroquina vai ser barrado e o bom senso as pessoas não vão utilizar, né, a não ser que fosse uma imposição, né, daí não era uma democracia, enfim. Mas muito obrigado pela audiência, pela sua preferência, muito obrigado a todos, né, um bom final de semana, e estávamos pensando antes do programa, né, e sempre estamos passando os dias buscando uma solução, então coragem. Motivação, às vezes lá no íntimo de todos nós, no mundo, eu tenho certeza que vem aquela angústia, que vem aquela incerteza, né, aquele medo, né, de estarmos próximos de uma possível contaminação ou não, a saudade dos familiares, né, e muitas renovações. Então coragem, motive-se, né, trate-se, se precisar busque um psicólogo, um psiquiatra, online que seja, busque um familiar, não guarde para si os seus sofrimentos, troque informações, né, porque nesse momento, se você chorar, se você ficar triste, não é fraqueza nenhuma, mas recomece, né? Porque tenho certeza que Deus não nos dá um fardo mais pesado, que a vontade de Deus está nesses 8 milhões de pessoas que estão neste planeta, neste momento, agindo para o nosso bem, que dias melhores virão, independente das nossas brigas, né, somos todos irmãos, né, numa única humanidade, e que tudo isso vai passar apesar dos nossos conflitos e defeitos, Edinho. Eu desejo a todos um final de semana de paz, de coragem, ajudemos uns aos outros, né, que eu tenho certeza que o céu vai nos ajudar também, Edinho. E por enquanto, né, o remédio ainda é a prevenção. Miguel Brambila, um ótimo final de semana para você, até segunda-feira, irmão. Obrigado, meu querido. Um abraço, bom final de semana, até segunda. E assim nós encerramos o nosso Sabe Caxias by Bitcoin na edição desta sexta-feira. Fiquem ligados, daqui a pouco mais ao 12h15 tem ela, Melissa Bueno, trazendo as informações para você dentro do Bitcoin meio-dia. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.